Vamos girar com o noticiário, então? A gente começa trazendo para vocês a informação do STF, né? Decisão que aconteceu hoje à tarde da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu arquivar a investigação contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, numa denúncia apresentada contra ele por corrupção passiva. Vamos lembrar o caso? Em 2019, a primeira turma tinha decidido ali receber por unanimidade essa denúncia que foi apresentada pela PGR na época, né? Entretanto, a defesa de Lira apresentou um recurso contra essa decisão da PGR e o pedido começou a ser analisado em 2020, esse pedido da defesa de Arthur Lira. Já havia maioria para manter o entendimento, inclusive, de acolher essa denúncia da PGR, mas aí o julgamento foi interrompido com o pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. O ponto central desse inquérito é a apreensão ocorrida em 2012, pessoal, de R$106 mil com Jaimerson José Gomes de Amorim, assessor da Câmara dos Deputados na época, né? Esse assessor, ele tentava embarcar em um voo de São Paulo para Brasília com esse valor, com esse montante, R$106 mil. Em 2018, lá, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, né, afirmou que o dinheiro era destinado a Lira em troca de uma indicação na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. E esse órgão ele é vinculado ao Ministério das Cidades. Em abril desse ano, já sob nova gestão, aí a PGR mudou então o posicionamento e pediu o arquivamento desse caso contra Arthur Lira. Os ministros que já votaram, eles mudaram então o voto por unanimidade hoje, eles decidiram então arquivar esse inquérito, essa investigação contra Arthur Lira. Assunto que a gente, é claro, vai debater a partir de agora. O presidente da Câmara repercutiu essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal no Twitter. A gente vai mostrar agora para vocês o Twitter de Arthur Lira, falando aí, ó, recebi com serenidade a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de arquivar uma investigação contra mim. Tenho a consciência tranquila de que nos 24 anos de atividade política jamais cometi qualquer tipo de transgressão, fez-se justiça, foi o que disse o presidente da Câmara. Chega para cá, Carlos Graeb e também o Wilson Lima, para a gente começar a analisar um pouco mais essa notícia que chegou hoje à tarde, então, por decisão da primeira turma, decidiu arquivar, de fato, esse processo contra Arthur Lira. Graeb, quero começar com você. Muito boa noite, seja bem-vindo. Qual a leitura que você faz aí dessa decisão que foi proferida hoje pela primeira turma do Supremo, então, por unanimidade, que decidiu pelo arquivamento dessa denúncia? Muito boa noite, bem-vindo. Oi, Kenzo. Oi, Wilson. Oi, pessoal do chat, boa noite. Olha só, qual foi o principal argumento utilizado aí pela Lindora Araújo para pedir o arquivamento dessa ação contra o Arthur Lira? O argumento dela acabou prevalecendo, os ministros todos toparam arquivar a denúncia. É que o caso inteiro estava construído pura e simplesmente em cima de uma denúncia feita pelo Alberto Youssef, o notório doleiro Alberto Youssef, aquele que está na origem de toda a Operação Lava Jato. O Youssef teria dito que o dinheiro era destinado ao Arthur Lira, que tinha um esquema montado na CBTU, e que o Arthur Lira era um dos beneficiários dessa grana. E, enfim, a Lindora diz que mudou de ideia, a primeira turma também mudou de ideia, e agora acha que todo o caso é construído apenas nessas declarações do Youssef. Eu estava lendo aqui, um pouquinho antes de entrar no ar, a peça da Lindora, da PGR, a própria peça, o próprio parecer da Lindora, reconhece que essas não são as únicas provas existentes no auto. Isto não é verdade. É mentira que essa ação toda, que essa investigação toda, está construída apenas
em cima daquilo que o Youssef disse. Eles comprovaram que o Jamerson aí, que foi pego com 106 mil reais escondidos na hora de embarcar no voo, estava viajando com passagem paga pelo cartão do Arthur Lira. Eles acharam ligações diretas, telefônicas, entre Arthur Lira e o tal do fulano da CBTU, que queria ser mantido no cargo. Os dois se conheciam, estabeleciam contatos. Existia indício claro de visita entre os dois, além das ligações. Tem um monte de outras informações que corroboram a ideia de que um esquema tinha se implantado ali. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, sobretudo na segunda turma, aquela que é o túmulo da Lava Jato, mas agora também na primeira, certo? Resolveu fechar os olhos a esses indícios. Mesmo num caso que não está só apoiado em lero-lero de delator, como este, tem diversas outras provas materiais, eles agora estão dizendo que é impossível estabelecer a lógica do crime, blá, 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 blá. Então é o seguinte, nunca vai ser possível prender, nunca mais no Brasil. Foi um parêntese de alguns anos em que foi possível prender no Brasil políticos envolvidos em esquemas complexos de corrupção. Nunca mais vai ser possível fazer isso. Porque mesmo esses tipos de... É dificílimo você conseguir provas em esquemas complexos de corrupção. Crime de colarinho branco é, por definição, dificílimo de você investigar. Se mesmo quando tem indícios concretos, e não só prova declaratória, eles estão fechando os olhos, pode esquecer, pode esquecer. Eles estão colocando a barra tão lá em cima naquilo que é necessário para punir um político corrupto, que só se o cara for flagrado por 1000 câmeras recebendo o dinheiro das mãos de um bandido, esse cara vai para a cadeia. Não haverá outra hipótese, porque eles sempre fazem por interposta pessoa, através de assessor parlamentar, eles disfarçam as ligações, eles mudam de telefone, eles fazem de tudo para não serem pegos. Então é isso. O que o Supremo Tribunal tá dizendo é o seguinte: esqueçam a persecução penal de crimes de colarinho branco. Não vai passar aqui no STF. Importante para lembrar, não é um caso construído somente em falas do Youssef. A Polícia Federal foi atrás, o Ministério Público foi atrás. Tem mais prova ali que desenha com clareza as relações entre o Arthur Lira, o cara que estava ocupando o cargo na CBT e que tinha interesse em ficar, o Jamerson, que foi o cara que circulou entre os dois levando dinheiro. Tudo isso está desenhado. O que mais o STF quer? Eu não sei. Ou talvez eu saiba. Não quer punir. O Greb, é interessante você ter tocado nesse ponto que na época, na argumentação que Raquel Dodge fez, que estava como PGR na época, né, ela cita pontos de fato que ligavam aí Lira a essa entrega desse dinheiro, não só com essa questão que você levantou da compra de passagens, como também de mensagens e ligações que teriam sido feitas no dia da apreensão, no dia que esse dinheiro seria entregue, inclusive, para Arthur Lira. Muito bem lembrado, bem pontuado esse ponto que você reforçou aqui com a gente. E, Wilson, quero levantar essa bola com você, que essa foi uma decisão unânime da primeira turma, inclusive de um ministro indicado por Jair Bolsonaro, que foi o ministro André Mendonça, né, que acabou acatando também essa decisão de arquivamento desse inquérito. Oi, Graeme. Na verdade, o André Mendonça é o relator. Né? Foi ele que puxou ele que puxou, né, exato. Vai, Wilson. Não, só para reforçar aquilo que o Greb disse, né? Eu acho que esse caso do Arthur Lira,
ele é um caso bem simbólico, porque basicamente como é que se desenha esse caso? É bom que a gente faça uma retrospectiva de todo esse processo, né? Boa noite para você, Graé, boa noite para você, Kenzo, boa noite para você do chat. Já estava aqui entrando já no comentário, sem dar aquele boa noite querido para todos vocês que nos acompanham nessa jornada diária, afinal de contas não é fácil. Mas voltando ao caso do Arthur Lira, é exatamente isso que o Grebe falou. Para você colocar um político hoje em cana, você vai precisar de flagrante de delito, dinheiro na cueca, batom e tudo mais. Se tornou praticamente impossível, porque se você for analisar de fato as argumentações da PGR, da Lindora Araújo, obrigado, Kenzo, você vai perceber o seguinte, que no final das contas, a delação premiada, ela resume toda a investigação à delação premiada. Só que a delação premiada foi apenas o primeiro elemento de uma série de provas, de um lastro, de um conjunto probatório que se chegou ao Arthur Lira. Durante toda a Lava Jato, inclusive, você tem esses processos, né? A delação premiada, ela é um componente de vários outros elementos. Só que como um castelo de cartas, né? Você tem derrubado cada elemento questionando justamente a base, né? Que é a delação premiada. Então esse caso do Arthur Lira para mim é simbólico, assim, é um caso que confirma que há uma ação não só legislativa, como uma ação judicial contra todo o trabalho que foi feito na Lava Jato. É a repetição do que nós vimos na Itália durante a Operação Mãos Limpas. É a repetição, o mesmo roteiro. Né? Nesse ponto, o roteirista do Brasil, ele não tem nenhuma autenticidade, nenhuma criatividade, porque é exatamente o mesmo roteiro que nós vimos lá na Itália. E no caso, e falando politicamente sobre essa questão, Kenzo e Grebe, o Arthur Lira, com essa decisão, tem ali um alívio, porque alguns integrantes do Palácio do Planalto, e isso, trocando mensagem com alguns integrantes, eles me falavam isso, eles acreditavam que uma derrota do Lira no Supremo Tribunal Federal, caso o Supremo considerasse o Lira como réu, você poderia criar um desgaste maior do Arthur Lira, e alguns aliados do Lula queriam utilizar esse episódio para desgastar a imagem do Lira e tentar dar uma espécie de duplo twist carpado na articulação política do governo federal. Não aconteceu. O que, de certa forma, e aí para vocês verem, né, como é que é a diferença entre os aloprados do PT e a ala pragmática do PT. Essa ideia de que o Lira condenado, Lira virando réu no Supremo, poderia ser um Lira mais frágil, essa é uma ideia da ala aloprada do PT. Agora, a ala mais pragmática até que respirou com alívio, porque pelo menos sentiu ali uma sinalização do Supremo e tirou uma atenção do próprio Lira em relação ao Supremo Tribunal Federal, no momento que o Lira imaginava que, o governo Lula tem feito de tudo para me desgastar na justiça, para que o governo possa assumir a articulação política. Então, no final das contas, essa decisão, ela acaba sendo uma decisão que ajuda todo mundo. O Lira se livra de uma acusação por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, e o Palácio do Planalto se livra de ter mais um abacaxi para descascar em relação a Arthur Lira. Ou seja, e fora que o governo Lula também ganha mais um elemento para você desfigurar, melhor dizendo, a Lava Jato. Ou seja, é aquele caso clássico em que há corrupção, né, em que todos os integrantes, né, envolvidos ganham com a impunidade. Posso ainda... Oi, Grebe. Posso só aqui citar as provas materiais, de certa forma corroboram a história que o Youssef contou em delação premiada? Claro, Grebe. Olha aqui, ó. Análise do sistema de segurança dos prédios onde estavam localizados os escritórios do doleiro Alberto Youssef, mostrando a entrada do diretor da CBTU. Pluralidade de documentos que evidenciam que o valor de 106,400 mil reais... repassados a Arthur Lira, teriam tido origem em comissionamentos cobrados por Francisco Colombo, o homem da CBTU. Depoimento de testemunha,
secretária parlamentar do Arthur Lira, que comprova a existência de diversos contatos entre Arthur Lira e o homem da CBTU. Documentos encaminhados pelas empresas aéreas, mostrando que não foi só uma viagem que o Jamerson fez com essas características. Ele já tinha feito outra antes. Prova de que como é que fala? O álibi que o Jamerson apresentou, eu estava indo para São Paulo, ia comprar um carro, era furado, não fazia o menor sentido. Comprovaram, foram atrás da tese, para ver se poderia ser verdade. Análise de diversos documentos provenientes da quebra de sigilo telefônico dos envolvidos, evidenciando diálogos e mensagens entre Arthur Lira, Jamerson e Francisco Colombo. Francisco Colombo é o homem da CBTU. O que mais precisa? Deus do céu! Foram atrás de tudo. Daí a Lindora diz, sabe o que precisava? Para confirmar que existiu uma ligação entre o Colombo e o Arthur Lira, um depoimento do tal do Colombo. Só que ele morreu em 2014. Ou seja, é impossível, eles tornaram impossível, eles jogaram no lixo o trabalho policial feito, que corrobora, em grande parte, as afirmações feitas pelo Youssef. Então, é de desanimar. É de desanimar. Porque não é só jogar no lixo a Lava Jato, o que o Supremo está fazendo. Ele está jogando no lixo qualquer possibilidade de se comprovar crime desse tipo. É isso que o Supremo está fazendo. Está tornando impossível a punição de crimes cometidos por políticos corruptos, a menos que seja em flagrante delito. Então, eu acho que a gente voltou, não para antes da Lava Jato, a gente voltou, sei lá para uma era em que não existia direito penal. É isso.